Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, declarou publicamente durante um culto, e eu preciso que você preste atenção nisso. Todas as pessoas da Igreja Universal estão me devendo, porque nós enriquecemos as pessoas e continuamos pobres. Essa é a realidade. Vamos começar pelo erro mais básico dessa declaração. Edir Macedo é listado há anos entre os líderes religiosos mais ricos do Brasil, com um patrimônio estimado em bilhões de reais. A Igreja Universal possui emissoras de televisão, rádio, imóveis no Brasil e no exterior, além da Record TV, uma das maiores redes de comunicação do país. Alguém que continuou pobre não constrói esse tipo de império. Então, o primeiro engano já aparece logo na premissa da fala. Ela não resiste a 5 minutos de pesquisa no Google. Mas o problema dessa declaração vai além da questão financeira. Ela revela uma lógica perigosa de manipulação emocional, espiritual e psicológica, porque existe uma diferença gritante entre ajudar alguém a crescer financeiramente e convencer alguém de que deve a sua prosperidade a um líder religioso. Essa fala cria um mecanismo de dívida moral. É como se o fiel ele tivesse que viver eternamente agradecido à instituição. Como se prosperar fosse resultado da igreja e não do trabalho, não do esforço, das oportunidades, do estudo, da disciplina. Agora eu te pergunto, se a igreja enriquece as pessoas, por que a maioria dos membros continua vivendo a mesma realidade financeira de sempre? Por que tantos entram pobres e saem pobres? Por que tantos vivem décadas entregando dinheiro em campanhas e continuam endividados? Por que existem testemunhos no altar, mas multidões silenciosas fora dele? O método é simples. Mostrar exceções como se fosse regra. É a mesma lógica da loteria. Ela mostra um ganhador no palco e nunca os milhares que perderam. E aqui está o ponto mais grave. O Evangelho de Jesus nunca foi um sistema de troca financeira. Jesus nunca disse, me deem dinheiro que eu enriquecerei vocês. Pelo contrário, os apóstolos nunca construíram a fé em cima de promessa de prosperidade material. Você entende? Pedro, ele disse ao paralítico, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Paulo trabalhou fazendo tendas para não explorar financeiramente ninguém. E Jesus ensinou, de graça recebeste, de graça dai. O Evangelho da Graça não transforma Deus em investimento financeiro. Não transforma o altar em balcão. E não transforma a fé em moeda de troca. Agora observe a manipulação escondida nessa fala. Quando alguém diz, vocês estão me devendo, isso produz o quê? Culpa. E culpa é uma ferramenta poderosa de controle religioso, porque o fiel passa a pensar, se eu prosperar e não continuar dando dinheiro, estou sendo ingrato. Se eu sair da instituição, estarei traindo quem me ajudou. E se eu questionar, aí piorou. Vão falar que eu sou rebelde. Percebe? A fé, ela deixa de ser um relacionamento com Deus e vira uma dependência emocional da instituição. Isso não é evangelho. Isso se chama mecanismo de controle. Jesus veio para libertar as pessoas. Já o sistema religioso aprisiona. E aqui entra uma analogia simples. Imagine que você entre em uma consultoria financeira e o consultor lhe dá dicas de mercado, estratégia de investimentos, orientações. Aí você aplica aquilo usando o seu trabalho, o seu esforço, o risco que existe, o seu dinheiro, a sua disciplina. E depois de um tempo você melhora financeiramente. A pergunta que eu faço é, o consultor pode agora dizer que você deve a sua vida a ele?
Ele pode afirmar que você ficou rico por causa dele enquanto ele continua pobre? Pode exigir uma gratidão eterna como se fosse dono da sua conquista? Claro que não, porque no máximo ele prestou um serviço. E mesmo esse serviço foi pago. O mérito, meu irmão, do esforço, ele continua sendo seu. Da mesma forma, quando uma instituição religiosa tenta reivindicar um crédito absoluto pela melhora financeira de alguém, ela ultrapassa o limite espiritual e entra num campo perigoso de manipulação psicológica. Porque a melhora de vida de uma pessoa normalmente vem do trabalho, da persistência, da disciplina, do aprendizado, das oportunidades, das decisões pessoais, não de campanhas religiosas. Transformar isso em vocês me devem é criar uma relação de dependência emocional e culpa espiritual. Outro ponto importante: o Evangelho nunca prometeu riqueza. Ele promete salvação, transformação, vida eterna. Aliás, muitos dos apóstolos morreram sendo perseguido, preso e pobre. Então, como surgiu essa ideia de que riqueza material é a evidência máxima de fé? Isso nasceu da teologia da prosperidade. É uma distorção moderna que mistura a Bíblia com a mentalidade empresarial. Nela, Deus vira patrocinador de projetos pessoais. E o seu dízimo vira um investimento com expectativa de retorno. Só que o Evangelho, ele não ensina isso. O Evangelho ensina contentamento, generosidade, voluntariedade, amor ao próximo, desapego ao dinheiro. Paulo escreveu: os que querem ficar ricos caem em tentação e em muitos desejos insensatos. Olha aí a diferença. Jesus, ele alertava sobre o perigo do amor ao dinheiro. E hoje existem muitos líderes usando Deus para estimular exatamente isso. E aqui está o teste do senso crítico. Quando uma instituição religiosa reage mais intensamente à perda financeira do que à perda espiritual, ela já revelou onde está o seu coração. Porque o Evangelho não mede as pessoas pelo quanto elas ofertam. Jesus olhava o coração, não o valor da contribuição. Um exemplo disso é a viúva pobre, que deu 2 moedas, e Jesus honrou o coração dela. Não explorou a sua dor financeira. E no fim, a pergunta não é quanto você deve à igreja. A verdadeira pergunta é: por que alguém que se diz representante de Cristo fala como dono de pessoas? Porque os apóstolos serviam. Eles não eram mercadores que cobravam. E Jesus já tinha alertado: vocês receberam de graça e de graça deem. O Evangelho da Graça, ele liberta a consciência. E a manipulação religiosa escraviza a consciência. E uma fé que não permite questionamento não é fé verdadeira. É uma dependência psicológica travestida de espiritualidade. Bom, se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse, deixa o like, deixa a sua curtida e compartilhe esse vídeo com alguém. Até a próxima.